Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou o apóstolo João, capítulo de número 10, do versículo de número 31 até o versículo de número 42. João 10, do 31 até o 42. Lembrando que, se você quiser, preferir, deixar as crianças no ambiente de culto, isso é sempre o mais indicado. Mas nós sabemos que isso é uma construção e que leva tempo. E por sabermos disso, existe um espaço destinado para as crianças em que elas poderão receber instrução evangélica também. Enquanto você dirige as suas crianças ou enquanto você acha o texto sagrado, nós assistiremos o vídeo introdutório dessa série de exposições do Evangelho de João, como o último ato preparatório para ouvirmos a exposição da Santa Palavra do Senhor. Assistamos com reverência, lembrando que isso também faz parte do culto e da nossa liturgia. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 10, do 31 ao 42, está escrito assim. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu.
E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por cada canção, obrigado por cada leitura, por cada oração, obrigado por cada momento em que nós fomos participantes do culto, servindo ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem ensinado essa igreja a não ser uma igreja consumidora de religião, mas uma igreja participante do corpo. Deus seja louvado por tudo isso. Nós suplicamos que o Senhor continue agindo em nós e através de nós, e utilize essa manhã de domingo para forjar o nosso caráter, para nos transformar em mais parecidos com Jesus, para nos fazer crentes no mundo. Utilize esse tempo, Senhor, da melhor forma possível e que eu não venha atrapalhar em nada, pelo contrário, que eu seja instrumento do Senhor. Fazei a sua vontade no nosso meio, é o que nós lhe pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo tipo de rejeição machuca. O silêncio da pessoa machuca. A indiferença fere. A ausência pesa demais. Todo tipo de rejeição dói. Mas a rejeição que vem daqueles que deveriam reconhecer, que deveriam amar, que deveriam acolher, a rejeição que vem daqueles que tinham a obrigação de fazer algo, essa é sem dúvida aquela que dói mais. A rejeição que não vem da ignorância, mas do orgulho, esse tipo de rejeição é a mais brutal das rejeições que um ser humano pode experimentar. Quando a verdade é conhecida, mas é recusada, a dor é tremenda. Quando a luz é vista e desprezada, a dor é atroz. Quando a presença é tocada, mas escolhe afastá-la, e pior, afastá-la com pedras e não com palavras, esta é a dor mais terrível que alguém poderia suportar. Essa é a rejeição mais absurda que Jesus suportou. Esta foi a rejeição que Jesus recebeu. Não foi só com palavras, foi com pedras. E ele não foi apedrejado por uma questão de detalhes. Ele foi acusado mesmo tendo obras. Tentaram apedrejá-lo mesmo tendo provas e evidências de que ele era o Filho de Deus. Ele foi rejeitado, não por falta de razões para crer, mas sim porque a sua glória era tamanha, era tão grande, que ela cegava os olhos daqueles que se julgavam iluminados. É um paradoxo e uma ironia. A glória de Jesus escancara a cegueira dos iluminados. O Verbo se fez carne, o Verbo se manifestou, o Verbo foi enviado, o Verbo se relacionou com os religiosos que deveriam acolhê-lo, e o resultado foi: pegaram pedras. Pegaram pedras. Aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente não pode ver só um episódio histórico. A gente tem que olhar para esse texto como um espelho. E esse espelho deve nos fazer a seguinte pergunta: o que fazemos quando a verdade nos confronta? Aceitamos ou pegamos em pedras? O texto de hoje nos mostra Cristo sendo acusado de blasfêmia, por dizer exatamente quem ele era. O texto também mostra o coração humano, preferindo prender a palavra
ao invés de crer nela. Mas o texto também nos mostra um Deus que não recua diante de pedras, mas que permanece inteiro diante até mesmo daqueles que o odeiam. E se revela para aqueles que o acolhem com fé. O título do meu sermão nessa manhã é Pedras contra o Rei. Mesmo diante das obras, mesmo diante da palavra, mesmo diante da verdade, o coração endurecido se recusa a crer. Mas Cristo permanece entre pedras, porque no fim das contas, Ele mesmo se chamou de pedra fundamental. O contexto do capítulo 10 é uma longa tensão entre judeus e os líderes religiosos. Essa tensão vem crescendo conforme os textos vêm se desenrolando. Jesus, no capítulo de número 10, tinha afirmado com todas as letras: eu sou o bom pastor. Jesus tinha dito no capítulo de número 10, aquele que conhece as ovelhas é o verdadeiro. Aquele que dá a vida pelas ovelhas é o enviado por Deus. Aquele que entra pela porta dos fundos é o ladrão e o salteador. Mas o que escandalizou os judeus não foram nada dessas coisas. O que escandalizou os judeus foi o versículo de número 30. Olha o versículo de número 30 do capítulo de número 10. Vamos ler juntos esse versículo. Esse foi o versículo do escândalo. Leiamos juntos. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, Ele não estava usando linguagem simbólica. Ele não estava usando poesia profética. Ele está dizendo claramente, eu e o Pai somos um. O nosso ser é idêntico. Jesus está fazendo, ou provando, ou evidenciando a teologia mais pura que existe. E a teologia mais pura que existe é esta, é em carne e osso, é real, é palpável. A resposta dos judeus foi imediata. Pegaram pedras. Não por causa das obras, mas por causa da identidade. Para eles, o homem não podia dizer, sou filho de Deus. Isso era blasfêmia. E a blasfêmia, segundo Levítico 24:16, que é a fonte que está por trás desse pegar em pedras, era o apedrejamento. Mas Jesus não recua. Ele invoca a própria Escritura, como ele já tinha feito com Satanás no deserto. Ele argumenta com sabedoria, apela às obras como testemunho da sua divindade e reafirma a sua missão. Ele é aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Mesmo diante de toda essa clareza, mesmo diante das evidências, eles tentam prendê-lo. Mas Jesus escapa. Ele não foge como quem desiste, não. Ele se move como quem continua em missão. E ao se retirar para o lugar onde João Batista havia pregado, e aqui é interessantíssimo porque ele volta ao início de tudo, o texto encerra com um contraste poderosíssimo. No mesmo lugar onde João havia dito a verdade sobre Jesus, as pessoas vão crer na verdade, não nas obras. Aqui, mesmo com obras, incredulidade. Lá, sem obra alguma, credulidade. O cenário da nossa pregação é a rejeição teimosa, mais uma vez a cegueira espiritual, um Cristo firme, cheio de autoridade, mas ainda amando, não um Cristo vingativo nem rancoroso, e uma fé, e aqui talvez seja o mais bonito do texto, uma fé que fora do centro religioso, fora de Jerusalém, fora da igreja, encontra espaço para nascer. Bom, o texto começa com os corações armados. Versículo de número 31 diz, novamente os judeus pegaram em pedras para lhe atirar. E por que novamente aqui? Porque esse era o padrão dos judeus. Essa não foi a primeira vez que os judeus quiseram matar o Senhor Jesus. Não foi. Desde João 5, os líderes religiosos querem matar o Senhor Jesus. Quiseram matar o Senhor Jesus porque ele quebrou o sábado. Quiseram matar o Senhor Jesus por causa das suas falas
Agora querem matar o Senhor Jesus porque ele se fez igual a Deus. E pegar em pedras aqui é um ato deliberado, é uma prontidão para executar ao Senhor Jesus. Não foi simplesmente uma ação ocasional. Não, eles estavam prontos para executá-lo. Não foi um impulso, era um desejo já arquitetado. Isso aqui não é um escorregão. Pegaram pedra porque... Não. Eles estavam prontos para matá-lo. E o que está em jogo aqui não é a reação contra a ação. O que está em jogo aqui é a reação contra a identidade. Eles não estão atacando Jesus pelo que ele disse, ou atacando Jesus pelo que ele fez. Eles estão atacando Jesus por quem ele é. E essa verdade permanece. Esse é o escândalo do Evangelho. Um homem que se afirma ser Deus, um servo que é Senhor, um carpinteiro que carrega a eternidade nos seus olhos e a vida eterna nas suas mãos. Esse é o escândalo do Evangelho. O maior incômodo do mundo até hoje não são os feitos de Jesus, é com a sua identidade. E por quê? Porque a rejeição de Cristo é espiritual, ela não é cultural, ela não é racional, ela não é circunstancial, ela é espiritual. A gente rejeita Cristo, porque Ele é Deus em carne, e a gente não aceita esse tipo de coisa. Eu ouvi algo fantástico essa semana, que disse o seguinte: os homens desde o início da humanidade têm rejeitado Deus por quem Ele é. E agora, com o surgimento da IA, enfim, os homens criaram um Deus, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu falei, uau, o cara foi certeiro. Aqui nós temos a cena, Jesus diante dos religiosos, seus olhos estão firmes, suas palavras afiadas, o ambiente tenso. E essa tensão vai fazer com que eles peguem pedras. As pedras aqui são visíveis, são reais, mas elas são um reflexo claro do coração que não aceita Deus como Ele é. Do coração que ataca Cristo e não se curva diante dEle. De corações que dizem, você não cabe no nosso sistema, você será eliminado. A luz estava ali, bem diante dos olhos, mas os olhos estavam tão fechados, como o de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. A diferença daquele episódio para esse, é que aqui, eles querem apagar a luz do mundo com pedradas. O coração que rejeita a verdade sempre encontra uma pedra para lançar. Grava isso. O coração que rejeita a verdade sempre encontra uma pedra para lançar. Em qualquer lugar. Mas quando a palavra ataca o orgulho, ela triunfa no coração daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Sabe, irmãos, a gente não pode, nem por brincadeira, negligenciar o tamanho do pecado do homem e da humanidade. A gente não pode minimizar isso. Os homens querem matar o Filho de Deus a pedradas. Isso aqui não pode ser olhado como qualquer coisa. Isso é o reflexo de quem nós somos como seres humanos. E aqui a gente tem que sair deles e voltar para nós e examinar quais são as nossas reações diante da palavra. Quantas vezes a gente deixou de se curvar e pegou em pedras disfarçadas por argumentos? Eram pedras, só que elas vieram na roupagem da argumentação. Isso eu não aceito, isso eu não quero, isso não serve para mim, isso não. A gente tem que tomar cuidado
Porque tem muitas áreas da nossa vida que o que tem ou o que aparece é rejeição. Tem muitas áreas da nossa vida que a gente responde com pedras. Agora, uma das coisas mais belas desse texto é que Jesus conhece a dor da rejeição. E se você já foi rejeitado na sua vida, saiba que Jesus está do seu lado nesse sentido. Jesus enfrentou a rejeição das pedras e dos corações duros. E continuou firme e fiel. Ele sabe o que é padecer. Ele é um homem de dores que sabe o que é sofrer. Bom, os homens, pegando em pedras, vão receber a lógica do céu contra eles. Disse-lhe Jesus, versículo de número 32, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês estão me apedrejando? A resposta de Jesus é irônica, a resposta de Jesus é cheia de verdade. Eu só tenho feito bem. Por qual dos atos bons que eu fiz, vocês me odeiam? Por qual dos sinais visíveis, vocês me apedrejam? Foi pela cura do homem que era cego? Foi pela cura do paralítico? Foi pelo alimento que eu dei para a multidão? Foi pela transformação da água em vinho? Por qual das boas obras? Tudo o que eu fiz estava em plena harmonia com a vontade do Pai. Por qual obra vocês me apedrejam? E a resposta não é pelas obras, mas pela identidade. Ninguém estava escandalizado pelo que Jesus fazia, eles estavam escandalizados por quem ele dizia ser. Ninguém nesse mundo vai acusar Jesus porque ele fez o bem, meus amados irmãos. A acusação de Jesus é contra ele, não contra os seus atos. E qual é a resposta que Jesus dá? Ele não se defende, mas ao mesmo tempo, ele desmascara um por um. Ele os força a encarar a irracionalidade da sua fúria. E Jesus já tinha feito isso no capítulo de número 8, com aquela mulher pega em flagrante adultério. Ele diz, qual de vós que não tem pecado? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E aqui ele pergunta, por qual sinal? Qual milagre? Digam aí, qual é o motivo do apedrejamento? A identidade de Cristo incomoda muito mais do que seus milagres. E a reação contra ele não é por falta de provas. Eu já disse isso aqui uma centena de vezes. Ninguém reage mal a Jesus porque falta prova. Todo mundo reage mal a Jesus porque falta fé. Imagina, ouvir essas palavras no silêncio que antecede o ataque. Grava bem isso. Os judeus estão com pedras nas mãos. Estão com ódios nos olhos. E Jesus encara cada um deles e diz, por qual bem vocês me odeiam? Por qual feito vocês me detestam? Eles olham para a luz, e a luz revela as trevas no coração, e ele diz, vocês odeiam a bondade que eu fiz? Vocês odeiam a minha identidade? Vocês odeiam o bem encarnado? Vocês odeiam aquilo que veio para o vosso favor? Ah, irmãos, é sempre assim. Quando o bem incomoda o sistema o destrói. É sempre assim. O bem para esse mundo é blasfêmia. O mundo não quer o bem. O mundo quer sempre a perpetuação da maldade. E todas as ações para propagar o bem vão receber oposição. Experimenta abrir uma ONG, experimenta abrir uma creche, experimenta abrir um lar de idosos, experimenta trabalhar com crianças atípicas, experimenta dedicar a sua vida para acabar com os rachas de trânsito. Você vai perceber que o sistema vai agir de forma obstinada para lhe calar. E na maioria das vezes com pedras, nunca com aplausos.
E os judeus vão ter que responder sobre isso, né? E eles são claros. Responderam os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, por você, sendo homem, se fazer igual a Deus. Não vamos apedrejá-lo por boa obra alguma, mas vamos apedrejá-lo porque um simples homem disse ser igual a Deus. Aqui está a raiz. Ninguém vai rejeitar Jesus por curar, por ensinar, por amar. Vamos odiar Jesus por ele ser Deus. E a ideia aqui de blasfêmia era cometer o pecado mais absurdo. De fazer igual a Deus não era um mal entendido. Era afirmar a maior blasfêmia para um judeu. Mas Jesus está dizendo de forma clara. Ele está afirmando: eu e o Pai somos um. A religião suporta todo tipo de milagre, mas a religião jamais suportará a encarnação. É interessante isso. O fato de Jesus ter se encarnado é o absurdo maior da mente humana. A religião vai aceitar todo tipo de moralismo, mas nunca vai aceitar um Deus que se fez homem. Jesus não foi morto por confusão nenhuma. Às vezes a gente acha, né? Mataram Jesus porque estavam confusos. Não, não, não. Ele foi morto por ser claro demais. Claro demais. E a clareza da palavra dele é: eu e o Pai somos um. É como se os judeus gritassem: isso é insuportável aos nossos ouvidos. Não aceitaremos tais coisas. Tome-lhe pedra e se cale. Só que aqui tem um detalhe. A fé que não defende a divindade de Jesus Cristo a qualquer custo, se rompe e se prostra ante as pedras do mundo que serão lançadas. Ou você defende que Jesus Cristo é Deus, ou você já se dobrou à ameaça das pedradas. Mas quando a gente admite que Jesus é Deus, Ele deve ser Deus na nossa vida, e deve ser Deus em todas as áreas da nossa vida. Não dá para dizer que Jesus é Deus sem se relacionar com Ele como sendo Deus. Crer em Jesus não é só admitir. Crer em Jesus é passar a viver de acordo com um Deus que se fez homem. Então a fala dos judeus é: nós não vamos te apedrejar por obras, mas sim porque se fez Deus. E qual será a resposta do Senhor Jesus? A resposta de Jesus será brilhante. Olha comigo o versículo de número 34 até o 36. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se Deus chamou deuses, se Ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes: tu blasfemas? Porque eu declarei, sou filho de Deus? Ora, está escrito na lei de vocês, vocês são deuses. Aqueles que receberam a palavra de Deus são elevados. E a Escritura diz isso, a Escritura que não falha, a Escritura que não pode ser recusada. Agora, se vocês disseram que os homens que receberam a palavra de Deus são deuses, quanto mais aquele a que o Pai enviou e separou e enviou ao mundo. Quanto mais eu, é o que Jesus está dizendo. Vocês me acusam de blasfêmia porque eu sou filho de Deus? Ora, a citação que Jesus está retirando aqui é lá do Salmo 82, versículo de número 6. Onde os juízes da terra são chamados de deuses, por executarem a autoridade de Deus.
Eles não são divinos, mas eles recebem a titulação por função. E Jesus está dizendo, bom, a Bíblia chamou alguns homens de deuses pela função elevada, por executarem a palavra de Deus, por conhecerem a palavra de Deus. Vocês vão negar a Escritura? A Escritura não pode falhar, a Escritura não pode ser anulada, a palavra de Deus é inviolável, inerrante, autoritativa, inquebrável. Todo o conceito da verdade da palavra de Deus se resume nesse versículo, tá? Esse versículo aqui dá todas as respostas que a gente precisa. Jesus dizendo que a palavra de Deus é inerrante, é infalível e autoritativa. A palavra de Deus não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus está dizendo, bom, se a Bíblia que não falha chamou meros mortais de deuses, quanto mais a este que vos fala. Eu fui santificado pelo Pai, eu fui enviado ao mundo, eu fui consagrado, eu sou ungido, eu sou enviado, eu sou o santo. O argumento de Jesus é, se a Escritura chamou deuses a mero homens, como vocês podem me acusar de blasfêmia? Pois de fato, eu sou o único filho de Deus enviado pelo Pai. Vocês devem aceitar. Cristo não apela à emoção aqui. Percebe como Cristo é diferente da gente. A gente diante de uma tensão, a gente diante de uma oposição, a gente vai tentar pegar pela emoção, pegar pelo coração. Jesus vai para a Escritura. E aqui nesse texto, ele está repetindo aquilo que ele fez no deserto contra Satanás. Ele está respondendo os argumentos do diabo com as Escrituras. Por quê? Porque na Escritura não há falha, nem nele, nem na Bíblia. O Filho não foi apenas enviado, ele foi santificado. Em outras palavras, ele foi separado. O cenário aqui é muito tenso. Mãos com pedras, olhos cegos. Mas Jesus responde com a Bíblia. Não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa apelar. Mesmo os acusadores estando armados, Jesus não teme. Ele cita. Ele fala, bom, a Bíblia que vocês seguem diz isso. E esta palavra vos julga. A palavra que vocês manuseiam agora vos acusa. E é claro, porque a palavra que os judeus manuseavam, Jesus a tinha no seu próprio ser. Ele é a palavra que anda. Ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra viva. A palavra que vocês manuseiam é diferente da palavra que eu sou. Aqui não tem blasfêmia nenhuma. Jesus está reivindicando o que ele era. E o que ele era? O unigênito Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus de Deus, luz de luz, Senhor do Senhor. Jesus é o Filho eterno de Deus. Jesus foi consagrado pelo Pai. Jesus veio como Deus em carne. E ele não usa como os judeus. Ele expõe a Escritura como ele é. E aqui, meus irmãos, tem 2 pontos. O primeiro, nós devemos responder a qualquer tipo de oposição com a Bíblia, pela Bíblia. Mas devemos também lembrar, sempre, que a Escritura jamais pode falhar. E o que isso significa? Que todas as promessas da Escritura, todas as promessas firmadas pela Bíblia, todas as palavras de Deus para o seu povo, são tão inabaláveis quanto o próprio Deus. Grava isso. A Escritura não pode falhar. E se ela não pode falhar, ela não vai falhar com você. Não vai, porque ela não pode falhar. Jesus continua a sua argumentação. Versículo de número 37 e 38. Ele diz, se não faço as obras do meu Pai, não precisam acreditar. Não acrediteis.
Mas se faço e não credes, creio nas obras, para que saibais, para que vejam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se eu não realizo a obra de Deus, não precisam crer, é o que Jesus está dizendo. Se eu não estou fazendo o trabalho de Deus, não acreditem em mim. Mas agora, se eu realizo a obra de Deus, creio nas obras. E vocês, enfim, vão entender que o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu e o Pai somos um. O que o Pai fala, eu falo. O que o Pai faz, eu faço. Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. Jesus está apresentando uma evidência viva. Ele diz: todas as minhas obras vieram do Pai. Todas as minhas obras são sinais messiânicos. Cura, perdão, libertação, sabedoria, misericórdia, juízo, verdade. Tudo veio de Deus. E se não veio de Deus, não acreditem, me abandonem. Mas se veio de Deus, não precisam acreditar em mim, vejam as obras. Vejam o que está acontecendo. Nunca antes um surdo passou a ouvir, nunca antes um mudo passou a falar, nunca antes um cego passou a enxergar, nunca antes um paralítico passou a andar, nunca antes pessoas tiveram seus pecados perdoados pelo poder de um homem e de uma fala. Vejam tudo isso. Vejam que o Pai está em mim. Aqui, o Pai está em mim, eu estou no Pai, não é afinidade, tá? Aqui é coabitação, eles habitam juntos no mesmo lugar. É essência partilhada, eu e o Pai somos um. Ele é um ser e o seu ser está em mim, o meu ser está nele. A resposta de Jesus é: abram os seus olhinhos. Por favor, abram os seus olhos. Ele já havia falado isso em outros lugares. Ele já havia ensinado, ele já havia se revelado. Mas agora, o argumento é definitivo. Cegos enxergaram, corações foram restaurados, mortos voltaram à vida. E se você conhece o texto bíblico, você há de se lembrar que o próximo capítulo, o capítulo de número 11, é a ressurreição de Lázaro. Mas mesmo assim, os judeus preferiram o escândalo. Mesmo assim, eles preferiram discutir teologia ao invés de ver a glória. Mesmo assim, eles decidiram rejeitar Cristo ao invés de abraçá-lo. Agora, uma coisa permanece nos nossos tempos. Deus ainda fala e se revela por meio de obras. Tem muitas obras que Deus faz por nosso intermédio que são provas cabais de que Ele existe. E a gente não precisa se preocupar com a incredulidade, porque o fruto da incredulidade não é a falta de obras, ou não precisa ser mais provas. A incredulidade precisa de arrependimento. E se não se arrependerem, jamais crerão no Senhor Jesus. Qual é a resposta que os judeus têm que dar? Então, vejam, eu e o Pai somos um. Eles pegaram em pedras. Jesus pergunta para ele: por qual obra que eu fiz vocês vão me apedrejar? Aí eles dizem: nenhuma, mas porque você disse ser filho de Deus. Ele fala: ora, a Bíblia diz, chama os homens de deuses. Eu vim do Pai. Vamos fazer o seguinte, não precisa acreditar em mim. Acredita nas obras. E vocês verão que as obras falarão mais alto do que meu discurso. Pois as obras provam de que Deus está andando nas minhas pernas, Deus está agindo nas minhas mãos, Deus está falando na minha fala, Deus está aqui. Qual é a reação dos judeus? Versículo de número 39, leia comigo. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo. Oh, meu Deus do céu. A gente fica torcendo, né, para eles. Bom, agora eles vão acreditar. Agora eles vão acreditar. Agora eles vão acreditar. Mais uma vez os líderes religiosos tentam prender Jesus. Não há mais debate, não há mais perguntas. A ideia aqui é intervenção violenta. Eles querem agarrar Jesus à força, eles querem capturar, eles querem silenciá-lo, dominá-lo, eliminá-lo. Mas olha que interessante.
O versículo de número 39 diz: mas ele se livrou das suas mãos. E aqui, meus irmãos, não é reflexo do lutador, né? Jesus não era um samurai, um ninja, não. Aqui é a soberania de Deus imperando. Não era chegada a hora. Não era chegada a hora, a cruz não aguardava ainda. A cruz não estava pronta. Jesus não foi preso, porque o seu tempo não havia chegado. E aqui, meus irmãos, a gente deve entender que Jesus jamais seria preso por homens, se ele mesmo não tivesse se entregado. A vontade do Pai era entregar o Filho em sacrifício. A vontade do Filho era se entregar em sacrifício. E foi somente por isso que os judeus pegaram o corpo do Senhor Jesus, a figura do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus e crucificaram. Foi porque era a vontade do Pai, do Filho e do Espírito. Mas uma coisa ainda salta aos nossos olhos. A verdade nunca será aprisionada por mãos humanas. Grava bem isso. A verdade nunca, jamais será aprisionada por mãos humanas. Pode vir o ódio religioso, pode vir o poder humano, pode vir Roma com todo o seu império. O Cordeiro de Deus só será entregue na hora que o Cordeiro quiser. A verdade de Deus só vai ser subjugada se Deus quiser. E percebe o modus operandi? Quando as pedras caem, as algemas aparecem. Aqui, ninguém quer a verdade. E uma das coisas mais tristes que acontece nesse texto, como já aconteceu no capítulo de número 9, o templo, que era local de adoração, se torna em tribunal. É tão triste quando a igreja se transforma em tribunal. Mas Jesus calmo, tranquilo, passa por entre eles, não tem fuga, tem missão, não tem medo, tem controle divino. E eles não são capazes de conter o verbo de Deus. Não são capazes de amarrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhuma mão humana pode prender o céu, meus irmãos. Nenhuma mão humana pode prender o céu. Ninguém. Ninguém, nem poderes, nem soberanias, nem potestades, nem nada. Nada. O texto termina de maneira gloriosa. Versículo 40 até o 42. A palavra que se retira do templo vai encontrar solo fértil nas margens. Olha comigo os 2 últimos versículos. Os 3 últimos. Novamente se retirou Jesus para além do Jordão, para aquele local onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E muitos iam ter com ele, e diziam, realmente João não fez sinal, mas João falou tanto a respeito deste, e tudo que João falou era verdade. E muitos ali creram nele. Novamente, muitos creram nele. Em João capítulo 6 e 7, muitos creram nele. Em João capítulo 8, muitos creram nele. Em João capítulo 9, muitos creram nele. Em João capítulo de número 10, não poderia terminar senão da mesma forma. Muitos creram nele. Jesus sai do centro religioso e olha como isso é fantástico. Muitas vezes nós encontraremos crentes do Senhor Jesus fora do centro da religião. E aqui o deslocamento geográfico é metafórico. Além do Jordão é onde há salvação, não em Jerusalém. Em Jerusalém, aqui a corrupção, aqui a ódio, aqui a perseguição. Lá fora no Jordão, lá sim há salvação.
E lá fora do Jordão o povo se recorda que João havia dito. E ali não há milagre, há só memória. Não há espetáculo, há só verdade. E isso basta. Para o crente, basta a verdade. E o contraste aqui é óbvio e marcante. Jerusalém, religião rígida, orgulho, resistência, ódio. Além do Jordão, simplicidade, saudade, fé e amor. A maioria das vezes em que a fé verdadeira aparece, ela está longe da religião. Longe da religião, corações são abertos. Dentro da religião, corações são endurecidos. Jesus vai caminhar onde tudo começou. Onde João preparou o caminho. E agora o caminho se revela de forma mais clara. E o povo comum adora. Ah, meus irmãos, se a gente soubesse que o povo comum está esperando para ouvir a boa nova do Evangelho, a gente sairia pregando por todo o mundo. O povo comum ainda está esperando a voz clamando no deserto, não no palácio. E se eu e você formos ao deserto, pessoas voltarão conosco para os campos. Por quê? Porque no deserto o coração está mais aberto. Porque na margem o coração está mais disposto. Porque fora o coração está mais puro. E um coração puro recebe a pureza do Evangelho com mais facilidade. Nós ouvimos aqui o pastor Cipriano. E o pastor Cipriano falou de uma fé tão pura, num local tão à margem, que todos nós saímos daqui impactados. O deserto vira altar, quando Cristo está e sua palavra é pregada. Alguém já disse em algum lugar, que com Cristo, até a mais fétida masmorra se transforma no melhor lugar do universo. E é isso. Cristo é o cumprimento de tudo. E se eu e você confiamos em Cristo, devemos descansar. A palavra não vai falhar. As pedras vão cair. As algemas não vão nos algemar. Devemos acreditar e permanecermos firmes. Porque nada vai acontecer conosco a não ser que chegue o nosso tempo. E não importa onde você esteja, Cristo costuma ir ao seu encontro, no deserto ou no palácio, no tribunal ou na igreja. E você não precisa de sinal nenhum. Você não precisa deles. Para de buscá-los. Pare de buscá-los. A fé é suficiente. Creia em tudo aquilo que você já ouviu e viu. Como é que a gente termina esse sermão? Bom, Jesus continua caminhando entre pedras e corações. E é assim, ele continua andando entre as pedras e os corações. Jerusalém, a cidade santa, se armou até os dentes. O templo feito para adoração se transformou em local de apedrejamento. A lei que deveria apontar para o Messias foi usado como argumento contra o ungido. E Jesus? Ora, Jesus permaneceu. Jesus não fugiu, Jesus não teve raiva, Jesus não apagou a sua luz. Pelo contrário, ele se revelou claramente, calmamente, corajosamente, ele se revelou. E por isso queriam apedrejá-lo, não por erro, mas por verdade. Não por violência, mas por santidade. E por que disso tudo? Ora, porque o maior escândalo da fé cristã não é o fato que Deus faz milagres, ou que a Virgem deu à luz. É que Deus tenha se feito homem. E ainda hoje, há muitos corações que pegam em pedra todas as vezes que a palavra confronta os seus altares internos. E Jesus, o que ele faz? Continua caminhando. Sim. Hoje Cristo continua caminhando. Ele não está em Jerusalém, cercado por pedras. Não.
Ele está aqui, entre nós. Ele está onde ele é lembrado com fé. Ele está onde ele é acolhido com humildade. Ele está onde sua palavra é pregada. E o que Jesus tem a dizer para nós? Se ele está aqui, qual é a mensagem que ele tem para dizer para nós? Ora, ele diz, crede nas obras, crede na palavra, crede em mim, eu e o Pai somos um. É isso que ele tem a nos dizer. E essa não é uma pergunta teológica. Isso é pessoal. Ele não está dizendo isso teologicamente. Ele está dizendo, o que você vai fazer comigo a partir de agora? O que você vai fazer comigo, com Cristo? O que você vai fazer? Você vai me encaixar dentro de um sistema? Você vai me colocar num colarzinho? O que você vai fazer? Você vai me colocar numa parede? O que você vai fazer? Você vai pegar em pedras? Você vai ter medo? Vai recuar? O que você vai fazer? O que você deve fazer, eu posso te dizer. Se lembre que tudo que foi dito sobre ele é verdade. Tudo é verdade. Tudo que João Batista disse sobre ele era verdade. Tudo que a Bíblia disse sobre ele era verdade. Tudo é verdade. Então, meu irmão querido, vá embora daqui, mas deixe as pedras no chão. Derrube. Deixe as pedras caírem das suas mãos. Hoje é dia de baixar os argumentos. Hoje é dia de baixar o orgulho. Hoje é dia de baixar o muro. Hoje é dia de parar de se opor. Hoje é dia de crer. E crer de verdade. Abandonar a religião, abandonar as pedras, abandonar os argumentos. Hoje é dia de crer. Não nas palavras, mas crer no próprio Cristo que está presente no nosso meio. E se o mundo te perguntar, mas você crê mesmo que esse homem é Deus? Você deve responder com a mesma fé e ternura que Cristo respondeu. Com a mesma firmeza e autoridade. Sim. Ele foi separado, ele foi enviado, ele é o Filho, ele é Deus, ele me encontrou. E hoje, se derrubar as pedras das suas mãos, talvez Cristo possa entrar no seu coração. Hoje, Cristo está entre pedras e coração. Largue as pedras e permita com que Cristo reine de uma vez por todas dentro do seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. E a gente encerra esse nosso culto. Senhor, nós somos impactados por um texto como esse. Pedras contra o rei. Pedras contra o rei da glória. Mas a gente percebe que o rei não se amedronta. Ele continua passeando entre pedras e corações, na expectativa de capturar qualquer coração que abandone as pedras. Muitas vezes esses corações estão à margem, estão além do Jordão, estão além de Jerusalém, estão além da religião, estão no deserto. Sim, é verdade. Muitas vezes os corações estão fora daqui. E Jesus não negligencia isso, ele vai até lá. Não vai até lá por fuga, por medo. Não, vai até lá por missão. Ele continua buscando corações entre as pedras. E ele encontra esses corações e os traz para si. Ora, qual é a nossa grande expectativa nessa manhã? Que o meu coração e que o coração dos meus irmãos tenha sido encontrado. E que as pedras dos argumentos e da incredulidade tenham sido abandonadas. Essa é a nossa expectativa. Que pedras caiam no chão, para que Jesus reine no nosso coração. Nós te pedimos uma coisa, nos ajude, para não irmos embora ainda com pedras nos bolsos. Por favor.
nos ajude. Nós não queremos mais ter tantas pedras nas mãos contra o Senhor. Abre nossas mãos com o seu olhar amoroso e faça com que nós derrubamos, pedra após pedra, dos mais velhos aos mais moços, e que saiamos da sua presença com o coração cheio de Cristo, da palavra, do Espírito e de Deus. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.